Fala, galera, beleza? Hoje nós vamos ver aqui alguns problemas contextualizados para a gente aplicar os conceitos que nós já vimos a respeito das funções trigonométricas, mais especificamente da função cosseno. Então, o primeiro problema aqui, eu tenho o preço de determinado produto em função do mês M do ano. Então, para janeiro, M igual a 1, para fevereiro, M igual a 2, até dezembro, M igual a 12, beleza? E aí a gente vai examinar várias características, vários detalhes a respeito dessa função que modela o preço desse produto. E aí a gente vai partir de algumas premissas. Em primeiro lugar, o preço, quando o preço desse produto for mínimo, a venda será máxima. Por outro lado, quando o preço desse produto for máximo, a venda será mínima. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inicialmente determinar os valores dos preços mínimo e máximo desse produto, e em seguida a gente vai determinar em quais meses do ano esses preços atingem o seu valor mínimo e máximo. E aí, consequentemente, as vendas máxima e mínima, tá bom? Então, a primeira observação aqui é a seguinte: nós sabemos que o cosseno de qualquer ângulo, está sempre delimitado entre -1 e 1. Não importa qual seja esse ângulo. Então, não importa qual seja a expressão que aparece aqui no argumento do cosseno, o menor valor que ele assume é -1 e o maior valor vai ser 1. De modo que o menor valor que o preço desse produto vai atingir, ou seja, o seu preço mínimo, será aquele quando o cosseno atingiu o seu valor mínimo, que é -1. Mas, substituindo o cosseno por -1, eu vou ficar com 15 mais 7 vezes -1, ou seja, 15 menos 7, e, portanto, esse preço mínimo será 8. Ou seja, a venda máxima do produto ocorre quando o seu preço é igual a 8. E, por outro lado, o preço máximo desse produto será quando o cosseno for igual a 1. E se eu substituir o cosseno por 1, a conta que eu vou fazer vai ser 15 mais 7, ou seja, 22. De modo que a venda mínima desse produto acontece quando o seu preço é igual a 22. Tá bom? Bom, isso é mais direto. O que não é tão direto é a gente determinar os meses em que o preço atinge os seus valores mínimo e máximo. Mas também não é tão complicado. Por quê? Nós sabemos que na circunferência trigonométrica, o eixo do cosseno é o eixo horizontal, certo? Então, aqui, no ângulo de 0 grau ou 0 radiano, eu tenho cosseno igual a 1. Aqui, em 90 graus ou π sobre 2 radianos, eu tenho cosseno igual a 0. E quando o ângulo for igual a 180 graus, ou seja, quando eu tiver meia volta, né, quando eu tiver um ângulo raso, ou em radianos, quando eu tiver π radianos, eu vou ter cosseno igual a 1. Então, cosseno igual a -1. Então, eu vou ter o cosseno variando de 1, partindo de 0 radiano, até -1, quando o ângulo for igual a π radianos. Mas não é apenas para esses ângulos que o cosseno vale 1 e -1, porque eu posso considerar as voltas completas, né? Toda vez que eu somo 360 graus ou 2π radianos, eu caio no mesmo ponto da circunferência, de modo que o valor do cosseno será o mesmo, né? O que eu estou querendo dizer? Eu sei que o cosseno de 0 é igual a 1, mas também vale 1 o cosseno de 2π radianos, o cosseno de 4π radianos, o cosseno de meia dúzia π radianos e assim por diante. Por outro lado, eu sei que o cosseno de π radianos é igual a -1, mas não apenas o cosseno de π, como também o cosseno de 3π, de 5π,
de 7π radianos e assim por diante, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu sei que o preço mínimo é aquele quando o cosseno é igual a menos 1, mas eu sei que o cosseno é igual a menos 1 quando o ângulo é igual, por exemplo, a π radianos. É um dos ângulos possíveis, não é o único, a gente viu aí. Então, eu vou pegar o ângulo aqui, ó, que está no argumento, mπ menos π sobre 4, e vou igualar a π. Por que eu vou igualar a π? Porque o cosseno de π eu sei que vale menos 1. E aí, a partir disso, eu vou conseguir determinar o mês M para o qual o preço é mínimo, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o 4 multiplicando, em seguida, vou passar o π somando, e eu vou concluir mπ igual a 5π, ou seja, m igual a 5, que corresponde ao mês de maio. Então, eu acabei de verificar aqui que no mês de maio, o preço desse produto é mínimo. Mas será que o preço só vai ser mínimo no mês de maio? Será? Porque a gente sabe também que o cosseno de 3π também vale menos 1. E se em vez de π, eu tivesse igualado essa expressão a 3π? Bom, se você fizer as contas com 3π, né? Procedimento análogo, passa o 4 multiplicando, 12π. Passa o π somando, 13π. Você vai encontrar m igual a 13. Mas no nosso problema, o m está delimitado entre 1 e 12, que vai dos meses de janeiro até dezembro de determinado ano. Então, m igual a 13 não se enquadra nas condições do nosso problema, tá? Então, de fato, o mês de maio é o único mês em que o preço desse produto será mínimo, tá bom? Beleza. Mas e em relação ao preço máximo? Em relação ao preço máximo. Bom, para o preço máximo eu tenho que ter o cosseno igual a 1. E para o cosseno ser 1, o ângulo tem que ser 0, ou 2π, ou 4π, ou meia dúzia π, e assim por diante. Então eu vou fazer, por exemplo, o ângulo igual a 0. Se eu igualar o ângulo a 0, eu vou encontrar m igual a 1, que corresponde ao mês de janeiro. Porque 4 vezes 0 é 0, passando o π para o segundo membro, eu vou ficar com mπ igual a π. Para que mπ seja igual a π, o m tem que ser igual a 1. Ou seja, acabei de obter aqui que no mês de janeiro, o preço desse produto será máximo. Mas será que o preço desse produto será máximo apenas no mês de janeiro? Vamos ver que não. Por quê? Porque um outro ângulo para o qual o cosseno vale 1 é 2π. E, de fato, se eu igualar isso aqui a 2π, vou passar o 4 multiplicando, 8π. Vou passar o π somando, 9π. Vou obter mπ igual a 9π. Para que isso aconteça, o m deve ser igual a 9. Ou seja, no mês de setembro, o preço desse produto também será máximo. E aí, pelos dados do problema, então, no mês de setembro, a venda desse produto será mínima. Tá? Será que em algum outro mês o preço será máximo? E se eu substituísse, por exemplo, por 4π? Bom, se você substituir por 4π, você vai ver que o valor de m que vai satisfazer a equação será maior do que 12. Até adianta aí, né? Será igual a 17, né? Será igual a 17, tá bom? Se a gente substituir por 4π. Então, de fato, os únicos 2 meses para os quais o preço desse produto será máximo ou a venda desse produto será mínima são os meses de janeiro e setembro, tá bom? Beleza. Então, temos aí um problema, né? Contextualizado, no qual uma função trigonométrica, particularmente a função cosseno, modela o preço de determinado produto
em função do mês do ano, do mês M aí, que no caso está percorrendo os números naturais de 1 até 12, tá bom? Então, nós vemos aí que o preço mínimo do produto será igual a 8. Este preço mínimo só é atingido no mês de maio. No mês de maio, nós vamos ter a venda máxima desse produto. Depois, o preço máximo desse produto é igual a 22. Esse preço máximo é atingido em 2 meses do ano, janeiro e setembro, e nestes 2 meses nós vamos ter a venda máxima desse produto. Beleza? Temos alguma dúvida aí? Então, beleza. Então, se tiverem qualquer dúvida, basta postar aí no chat do nosso ambiente virtual que eu vou esclarecer. Beleza? Estou falando contigo, tira o fone. Temos alguma dúvida? Beleza. Então, vamos para o próximo problema aqui. Embora esteja utilizando a mesma letra P, agora esse P aqui não se refere ao preço, mas se refere à pressão arterial de determinado indivíduo cuja frequência cardíaca é igual a 90 batimentos por minuto. E aqui eu tenho a pressão arterial desse indivíduo em função do tempo T, porém, este tempo T dado em segundos. Veja que agora eu tenho a situação contrária. Aqui eu tinha toda a expressão, e a partir da expressão a gente determinou os valores mínimo, máximo e também quando esses valores mínimo e máximo foram atingidos. Agora, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma expressão genérica com coeficientes, com 3 coeficientes, com 3 constantes a determinar. Essas constantes A, B e K são positivas, tá? Isso é um dado do problema. Eu tenho, além disso, eu já tenho de antemão, já tenho como dados do problema os valores mínimo e máximo dessa função. E aí, a partir desses valores mínimo e máximo, eu preciso determinar esses coeficientes, ok? Então, de maneira muito prática, de maneira muito tranquila, né, um procedimento rápido para a gente determinar esses coeficientes é fazer o seguinte, é pensar na amplitude da função. O que é a amplitude da função? A amplitude da função, então lembre-se que o gráfico de uma função senoidal, que pode ser uma função cosseno também, ele tem uma linha média. Então ele tem uma linha média. Então a linha média, como o nome diz, é aquela que passa pelo meio do gráfico. Então essa é a linha média. Beleza, tem essa linha média. E o que é a amplitude? A amplitude é simplesmente a diferença entre esse ponto médio e o máximo, ou então o mínimo da função. Então, veja, essa função, ela atinge o máximo, o mesmo máximo aqui, ó, várias vezes, porque é uma função periódica. Dizer que uma função é periódica é dizer que ela se repete, né? Há um intervalo de repetição. Então, aqui, eu tenho o máximo da função. E aqui eu tenho o mínimo. Então, na física, esses conceitos já são trabalhados, né? Esses conceitos já são explorados. Lá na física, o que a gente aqui chama de máximo, vocês chamam de crista. O que aqui a gente chama de mínimo, lá vocês chamam de vale, não é isso? E lá vocês já usam o conceito de amplitude, que é essa variação, né? Ou seja, da linha média até o máximo. Mas você também poderia fazer da linha média até o mínimo. O valor é o mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a linha média em 40 e a amplitude, por exemplo, fosse 30, então significa que oscila 30 para mais e 30 para menos, de modo que os valores mínimo e máximo seriam, respectivamente, 10 e 70. Então, ó, linha média 40, amplitude 30, então variando 30 para cima
e 30 para baixo, em relação à linha média. Então, atingindo o máximo de 70 e atingindo o mínimo de 10. Repare que a linha média como de se esperar, não é à toa que o termo empregado é esse, é a média aritmética entre o máximo e o mínimo. De fato, a média entre 70 e 10 é igual a 40. Como é que a gente faz a média aritmética entre dois números? Basta somá-los e dividir por 2. Certo? 70 mais 10 é igual a 80, cuja metade é igual a 40. Então, vamos aplicar esses conceitos a esse problema que nós temos aqui. Então, é o seguinte, como nós já observamos no primeiro problema, o cosseno varia de -1 até 1, certo? De modo que, sabendo que essa constante B é positiva, essa função vai variar de A menos B até A mais B. Tá bom? Então, ela vai atingir o máximo em A mais B e o mínimo em A menos B. Por que A menos B? Porque é quando o cosseno valer -1. Por que A mais B é o máximo? Quando eu tiver o cosseno igual a 1. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a média entre o máximo e o mínimo. Eu já sei que esse aqui vai ser o máximo e já sei que esse aqui vai ser o mínimo. Mas os valores máximo e mínimo dessa função já foram dados no problema. Os valores máximo e mínimo são, respectivamente, 130 e 60. Qual é a média entre esses dois números? Bom, 60 mais 130, 190, cuja metade é 95. Esse 95 já é o valor da constante A que eu preciso determinar. Muito prático. Você poderia montar o sistema de equações para obter os valores de A e B. O que eu estou mostrando aqui é que isso não é necessário. Você poderia, sem problema nenhum, escrever A mais B igual a 130, A menos B igual a 60. Isso vai lhe dar um sistema de duas equações com duas incógnitas. Quais incógnitas? As constantes A e B. E você poderia aplicar qualquer método de resolução de sistemas para obter esses dois valores. Isso você aprendeu lá no ensino fundamental. Você poderia aplicar o método da substituição, o método da adição, o método da comparação, o método gráfico, e no segundo ano do ensino médio vocês ainda aprendem outros métodos de resolução de sistemas de equações, como, por exemplo, a forma matricial, onde vocês aplicam o determinante de uma matriz, tá? Mas o que eu estou mostrando aqui é que não é necessário, você pode fazer direto. Ao calcular a média entre os valores mínimo e máximo da função, nós já obtemos o valor da constante, do termo independente aqui da expressão, que no caso é o número A. Então, o A é igual a 95, de imediato, beleza? A partir disso, eu já consigo determinar também o valor de B. Como é que eu determino o valor de B? O B é precisamente a amplitude da função. E como eu comentei aqui há pouco, o que é amplitude? É simplesmente o quanto a função varia do médio, da linha média até o máximo, ou da linha média até o mínimo. Então, como é que eu obtenho esse valor? Basta fazer a diferença entre o máximo e a linha média. Ou, se você preferir, a diferença entre a linha média e o mínimo. Repare, se você fizer 130 menos 95, você vai encontrar 35. Mas se você fizer 95 menos 60, você também vai encontrar 35. Ou seja, B é igual a 35. Então, já conseguimos, até agora, o que nós conseguimos foi determinar os valores das constantes A e B. Mas há uma terceira constante cujo valor nós precisamos determinar, que é essa constante K, que aparece dentro do argumento do cosseno. Para isso, a gente vai explorar um outro conceito da função, que é o período. Já comentamos aqui que essa função é uma função periódica, ou seja, há um intervalo de repetição. Se a gente esboçar o gráfico, a gente vai ver que ele se repete, como se nós fizéssemos um Ctrl+C, Ctrl+V. E qual é esse menor intervalo de repetição? É aquele que nós chamamos de período. E é isso que nós vamos aplicar agora, beleza? Então, vamos guardar essas duas informações. Nós já encontramos A igual a 95
e B igual a 35. Agora a gente vai trabalhar o conceito de período para determinar o valor da constante K. Até aqui, alguma pergunta? Olha, um exemplo de função com tangente no lugar de cosseno já é um contexto completamente diferente por vários motivos. Na live sobre tangente, que foi na última segunda-feira, vocês devem ter visto, por exemplo, que a função tangente, diferentemente das funções seno e cosseno, não é limitada, né? O seu conjunto imagem é todo o conjunto dos números reais, é toda a reta, né? De menos infinito até infinito. Então, lá, por exemplo, já não faz sentido. A não ser que o domínio da função esteja limitado, já não faz sentido falar, por exemplo, em máximo e mínimo da função. Muito menos de amplitude, tá bom? Mas, se tiver qualquer dúvida em relação a uma função que envolva tangente na sua expressão, por exemplo, algum exercício do livro, basta postar para a gente lá no chat lá do AVA, ou então no nosso fórum de dúvidas, que a gente vai esclarecer de modo particular. Beleza? Então, se há alguma dúvida específica em relação a esses exemplos que nós estamos explorando aqui agora? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Então, quem que perguntou isso daí? Foi a Esther? Rafael Sapienza, sempre participativo também, né? Quero aproveitar aqui para fazer um destaque positivo para o aluno Caian, né? Que além de ter feito a avaliação bônus e ter gabaritado as duas questões, se dedicou também ao questionário com os 10 itens de revisão para a AP que nós fizemos, a nossa AP voltada para o Enem, e gabaritou também esses 10 itens. Então, parabéns aí pela dedicação, pelo empenho, que sirva aí, né, de exemplo, né, uma referência muito positiva aí para os alunos aí da primeira companhia de alunos. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Eu disse que agora, para a gente determinar essa constante K, a gente precisa, para determinar essa constante K, a gente precisa usar o período da função. Então, veja, eu tenho aqui ó, que a frequência cardíaca é de 90 batimentos por minuto. 90 batimentos por minuto. 90 batimentos por minuto. E eu tenho o tempo aqui da função em segundos. Ora, 1 minuto é igual a 60 segundos. Se eu simplifico isso aqui por 30, eu vou ficar com 3 meios batimentos por segundo. Beleza? Por outro lado, nós sabemos que o período da função é o inverso da sua frequência. O período da função é o inverso da sua frequência. Se eu tenho a frequência igual a 3 meios, então o período será igual a 2 terços. Mas, além disso, nós sabemos, né, você que está aí papirando, né, está estudando aí o que está no seu livro, você deve ter visto que o período da função pode ser calculado a partir do coeficiente que multiplica a variável aqui dentro do argumento. De que maneira? Qual é a expressão que a gente usa para calcular o período? Essa expressão é 2π sobre o módulo de K, o módulo do coeficiente que aparece aqui multiplicando a variável. Mas, como eu disse no início do problema, aqui nós estamos partindo da... A gente está partindo aqui da premissa de que as constantes A, B e K são todas positivas. Se são todas positivas, eu nem vou precisar me preocupar com esse módulo aqui. Tá bom? Então, atenção, eu só tirei o módulo porque é um dado do problema que as constantes ali são todas positivas. Se eu não tivesse esse dado, eu deveria trabalhar com o módulo de K. Tá bom? Beleza. Então, eu tenho 2π sobre K igual a 2 terços. Eu posso cancelar o 2 nos dois membros, e aí eu vou ficar com, faço uma multiplicação cruzada e vou obter K igual a 3π. Bom, com isso a gente finaliza o problema, né? Porque o que a gente queria era reescrever a expressão da função que modela a pressão em função do tempo, destacando os coeficientes A, B e K. Então, como é que vai ficar a expressão? Então, vai ficar finalmente
P de t igual a A, que a gente viu que é 95, de onde que a gente obteve esse 95? Simplesmente a média entre os valores máximo e mínimo dessa função. Mais, qual é o coeficiente B? 35. Como é que a gente calculou esse 35? A gente calculou a amplitude da função. E para isso bastou fazer a diferença entre o máximo e a média, ou que dá na mesma, né? A diferença entre a média e o mínimo. Isso aqui que multiplica o cosseno. Agora eu já sei, acabei de determinar aqui, o valor dessa constante k que multiplica a variável da função, a variável tempo. E essa constante é 3π. Então, 3π, que multiplica a variável tempo, 3π tempo. E aqui, lembrando que o tempo está em segundos, t em segundos. Tá bom? Então, inclusive, após obter a expressão, a gente pode checar se os valores que a gente obteve estão corretos, né? Se eles são compatíveis com os dados do problema. Não é isso? Então, por exemplo, será verdade mesmo que o valor mínimo que essa função atinge é 60? De fato, né? Porque o valor mínimo de cosseno é menos 1. Se eu substituir o cosseno por menos 1, eu vou ficar com 95 menos 35, que dá 60. Beleza. Por outro lado, será mesmo que o valor máximo dessa função é 130? Sim, né? Porque o valor máximo do cosseno é 1. Se eu substituir o cosseno por 1, eu vou ficar com 95 mais 35, que é igual a 130. Agora, a gente poderia aproveitar essa expressão para fazer outras perguntas, né? Por exemplo, quando é que essa pressão é máxima? Quando é que ela é mínima? São perguntas diferentes. Uma coisa é perguntar qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo da função. Outra coisa é perguntar quando a função atinge os seus valores mínimo e máximo. Ao perguntar quando a função atinge os seus valores mínimo e máximo, eu não estou interessado, eu não estou preocupado em determinar P, mas sim em encontrar os valores da variável T para os quais P atinge o seu valor mínimo ou o seu valor máximo, tá bom? E aí a gente faria um procedimento análogo ao que a gente fez na questão anterior. Por quê? Porque eu sei que o cosseno vale 1 para quais ângulos em radianos? 0, 2π, 4π. Por outro lado, eu sei que a função vai atingir o seu mínimo quando o cosseno valer menos 1, ou seja, quando o ângulo for igual a π, 3π, 5π. Então, por exemplo, eu já consigo ver aqui, né, que no tempo de 1 segundo, essa função atinge o seu valor mínimo. Eu não disse que ela atinge o seu valor mínimo apenas no tempo igual a 1 segundo. Mas um dos tempos nos quais a função atinge o seu valor mínimo vai ser o tempo de 1 segundo. Por quê? Porque se eu substituir t por 1, o ângulo aqui vai ficar igual a 3π, e eu sei que cosseno de 3π é igual ao cosseno de π, que é igual a menos 1. E quando o cosseno vale menos 1, o valor da pressão é mínimo. Tá bom? Por outro lado, eu sei que no tempo, eu sei que no instante inicial, o que eu estou chamando de instante inicial? Aquilo que vocês já estão acostumados na física. No tempo t igual a 0, eu sei que a pressão, ou seja, quando começou a fazer a aferição da pressão arterial. Então, quando iniciou a aferição da pressão arterial, ela já estava no seu pico, né? Na sua crista, no seu máximo. Por quê? Porque se eu substituir o t por 0, o ângulo aqui dentro do cosseno vai ficar 0, e eu sei que o cosseno de 0 é igual a 1. E quando o cosseno é 1, essa pressão, essa função, atinge o seu valor máximo, né? Então, a pressão é igual a 130, por exemplo, no instante inicial, em t igual a 0. Não significa que ela só seja a máxima no instante inicial, porque, como a gente viu, a função é periódica, isso vai se repetir. Quando é que a pressão vai atingir o seu máximo novamente, né? Logo após o instante inicial. Quando o ângulo aqui for igual a 2π. E para o ângulo aqui ser igual a 2π, o t
vai ter que ser igual a 2/3, né? Que vai ser um número fracionário, né? Aí uma dízima periódica. Então, quando eu tiver 2/3 de segundo, lembrando que o tempo aqui está dado em segundos, eu vou ter novamente a pressão atingindo o seu máximo, que é de 130. Bom, a gente viu que no tempo de 1 segundo, ela atinge o seu mínimo, né? Porque eu vou ter o ângulo igual a 3π. Mas não é só para o tempo de 1 segundo, eu posso determinar os outros tempos nos quais a pressão vai ser mínima também, né? Se eu igualar toda essa expressão aqui dentro, por exemplo, se eu igualar π, eu vou encontrar outro tempo. Se eu igualar 5π, outro tempo. 7π, outro tempo. Por exemplo, para o ângulo de 9π, eu também tenho cosseno. Para o ângulo de 9π, eu também tenho cosseno igual a -1. Se eu igualar tudo isso a 9π, eu vou encontrar t igual a 3. Então, por exemplo, no tempo de 3 segundos, novamente, a pressão estará em seu valor mínimo, que é de 60, né? Por outro lado, eu sei que no ângulo de 12π radianos, que cai no mesmo ponto da circunferência que o ângulo de 0 radiano, ou 2π, o cosseno é igual a 1. Mas se eu igualar essa expressão aqui a 12π, eu vou encontrar t igual a 4. Então, por exemplo, também no tempo de 4 segundos, a pressão terá o seu valor máximo, que é de 130. Beleza? Então, com isso, a gente encerra essa nossa revisão de problemas contextualizados com funções trigonométricas. Recomendo fortemente que faça os exercícios aí do livro didático e poste as suas dúvidas no chat do nosso ambiente virtual para que a gente possa esclarecer todas elas. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.